queria que o senhor falasse do jogo, o que é que o senhor achou do rendimento do Santa, levando em consideração, claro, a questão do campo, de temperatura. Se o senhor comemora ou lamenta o ponto aqui em Goianinha? Boa tarde a todos. Cara, assim, eu sempre que vou trabalhar no Santa Cruz, eu vou sempre buscar a vitória, né? Sempre, quando a gente não consegue a vitória, claro que a gente não está feliz 100%, mas diante da circunstância acabamos empatando, por tudo que gerava esse jogo, por todas as circunstâncias. Para mim, treinador, seria muito cômodo repetir o time de domingo. Chegar aí, colocar o time de domingo, o time que deu de 4-0, e aí a minha responsabilidade de treinador, eu seria um omisso nessa circunstância. Porque é um campo que você não dá para primar pela parte técnica, você não consegue ter velocidade no jogo, você não consegue fazer uma triangulação ou ao menos uma tabela. Então, assim, eu não posso me omitir de querer buscar o melhor para o Santa Cruz dentro de tudo que a gente trabalha, que a gente estuda, que a gente analisa. Quando eu falei do campo na sexta-feira, eu acho que todos vocês da imprensa corroboraram do que eu falei na sexta-feira. O que aconteceu hoje aqui no jogo vai ser a tônica do Santa Cruz jogando em casa. O último jogo deles em casa, eles ganharam de 1-0 numa bola parada, de primeiro pau. É um jogo que até para você inverter uma jogada é difícil por causa do vento. Nós fomos inverter 2 jogadas lá, a bola parou no vento, no meio do campo. Então, assim, eu nunca vou me omitir de ter as minhas convicções e tomar as minhas decisões que seja melhor pelo Santa Cruz. Eu entendi, para esse momento, essa circunstância, seria o melhor momento de jogar num esquema de 5-3-2, por tudo que a gente analisou e entendeu para o jogo, né? Então, assim, a gente acaba levando um ponto daqui, a gente vai para 7 pontos na competição e a gente agora começa, já a partir de segunda-feira, a trabalhar o próximo jogo, mas a circunstância do jogo é muito difícil, dificilmente alguém vai conseguir sair com uma vitória aqui, não pela equipe do Santa Cruz, não por tudo, mas a questão de tudo que já foi falado, eu não quero ficar falando sobre isso. Tivemos um jogo controlado, né? Eu acho que o Felipe não fez nenhuma defesa no jogo. Tivemos as bolas paradas defensivas muito bem feitas. Algumas bolas ofensivas não conseguimos concluir por causa do vento, a batida às vezes passava um pouco mais, outras seguravam. Tivemos aí poucas situações de gols, mas algumas que poderíamos ter saído com 1-0. E aí a gente acaba levando um ponto que vamos somando ponto para que a gente possa no final da fase de grupo alcançar o nosso objetivo. Professor, o senhor falou sobre a questão do campo, mas assim, para a próxima partida o tempo vai ser mais curto, né? Porque o jogo já vai ser na sexta-feira. O quanto vai ser importante lidar com campos como esse, porque vai vir outros por aí, e para o próximo jogo, né, contra um América que também luta pelo mesmo objetivo do Santa, que é a primeira divisão e é uma equipe grande dentro desse grupo. O próximo jogo é uma outra história, uma outra circunstância. Vamos jogar em casa e vocês podem ter certeza, o nosso torcedor, que vocês vão ter uma equipe muito parecida da que foi contra o Horizonte. São circunstâncias diferentes. Eu estudo para isso, eu estudo para analisar a plataforma de jogo, eu estudo para analisar adversário, circunstância, campo, tudo isso. No próximo sexta-feira é outro jogo, Isso aqui a gente não pode dizer que isso aqui é jogo de futebol, isso aqui é jogo de duelo. É um jogo que você vai duelando o tempo todo, duelando bola aérea, duelando primeira, segunda bola. Então, isso aqui, para aquilo que eu penso de futebol, que eu gosto de praticar nas minhas equipes, é aquilo que vocês viram no último domingo. Aqui eu me adequei à circunstância e é a circunstância da Série D. A gente vai encontrar outros cenários parecidos e a gente vai entender o que se pede melhor para aquele momento. Então, com certeza, na próxima sexta-feira será uma nova página, será uma outra circunstância, será bem parecido daquilo que nós encontramos no último domingo. Na última coletiva, Marcelo, você falou sobre essa questão de poder modificar a sua equipe em relação ao adversário, em relação à situação de campo. E hoje a gente viu que o time consegue assimilar muito bem mudanças de sistema tático, mudanças de peças de uma partida para outra. Eu queria que você falasse dessa versatilidade do elenco que você tem em mãos. Primeiro eu quero deixar bem claro que nem sempre que você joga com 3 zagueiros você é retranqueiro, pelo contrário.
Ah, pô, tá com 3 zagueiros, colocou o time para trás. Às vezes é o contrário, você coloca 3 zagueiros, hoje os meus laterais funcionaram como ala, jogaram lá em cima, né, para fazer uma linha de 4 ofensiva com os 2 atacantes na frente, 2 médios e um primeiro volante de contenção. Então é um tabu, 3 zagueiros é defensivo, não é. Nossa equipe, ela construiu o jogo com uma linha de 4 ofensiva. Quantas bolas a gente inverteu que o Israel recebeu na última linha do jogo lá, já para dominar e cruzar na área. Me refaz a pergunta que eu acabei perdendo o time. Sobre a versatilidade do correto. elenco em se adaptar. É completo mérito dos atletas, né? E o elenco que eu tenho. O meu elenco me dá essas opções de eu pensar numa plataforma de jogo conforme a circunstância do jogo. Cara, eu acho que taticamente a gente funcionou muito bem. Tudo que eu treinei, o time estava muito bem desenhado no campo. Todos cumpriram muito bem a função dentro daquilo que o jogo ia se desenhar. Então, assim, foram 3 sessões de treinamento e aí parabenizar toda a comissão técnica, tudo que a gente preparou e principalmente os atletas que assimilaram bem. Isso quem ganha é a gente, para a sequência da competição. Eu, na minha apresentação, falei que a gente ia trabalhar talvez com 2, 3 sistemas diferentes, conforme a adequação do adversário. E hoje foi uma hora que eu precisava já, a gente tem já um domínio, uma predominância já de um sistema que a gente vem usando. Então agora a gente precisa implementar novos sistemas dentro do nosso jogo, que às vezes até dentro do próprio jogo a gente consegue mudar o sistema com as peças que a gente tem dentro do jogo. E aí é trabalho, eu falei, porque a Série D, ela me dá essa possibilidade de ter semana aberta. Então são semanas que a gente vai trabalhando e vai potencializando o grupo. Então assim, parabenizar o grupo pela entrega, eu acho que a gente ganhou 80%, 90% dos duelos dentro do campo, porque era um jogo de duelo e isso passa muito pelo que o jogador que hoje veste a camisa do Santa Cruz quer. O que todos querem, ver um time comprometido, ver um time com entrega, ver um time que veio aqui e se adaptou rápido à circunstância do campo. Queria eu poder chegar aqui e repetir o time que jogou domingo, mas infelizmente a circunstância não é condiz para isso. O time mostrou, como você bem falou, Marcelo, uma postura de determinação muito interessante, inclusive com o sol pegando fogo no início do jogo, no primeiro tempo. Não sei se você concorda, mas eu percebi que o time esmoreceu um pouco em alguns momentos do segundo tempo, que o clima foi ficando um pouco mais ameno, as mudanças também foram acontecendo. Poderia ser um pouco mais intenso, talvez? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu estava muito perto do lance ali de Thiaguinho e acredito que foi pênalti e o árbitro não deu, prejudicando o Santa Cruz no lance, né? Eu ia falar isso mais na frente, parabéns pela sua colocação. Não foi pênalti não, foi muito pênalti. Eu no intervalo vi 5 vezes o lance, eu não tenho dúvida em dizer que o árbitro interferiu no resultado. E aqui, a maioria dos jogos aqui vão ser decididos na bola parada, 90%. E hoje o árbitro interferiu, porque o atleta do Santa Cruz de Natal nem atinge a bola. A bola fica parada e ele atinge o tornozelo do Thiaguinho, que já tinha levado vantagem no jogo e seria 1-0 para a gente. Então o árbitro interferiu direto no resultado e é uma tônica que é um jogo que vai primar, talvez, sempre pela bola parada. Né? Claro, é porque você vai para o segundo tempo, você tem um primeiro tempo com um calor absurdo. Outra coisa que eu quero deixar aqui, a minha diretoria reivindicou a parada de hidratação. Cara, pelo amor de Deus, comissão de arbitragem, existe um bom senso. Devia ter uma temperatura muito alta às 3 horas da tarde. E aí ele falou que ia analisar a parada de hidratação. Acho que não pensaria nem 2 vezes. Cara, um campo que ele compromete a integridade física do nosso jogador para ter uma entorse de tornozelo, uma entorse de joelho, uma temperatura alta, aonde o árbitro não atende o pedido da nossa diretoria para ter o tempo de hidratação, aos 25 do primeiro tempo, aos 25 do segundo tempo. Parece que eles não estão nem entendendo a circunstância do que a gente está jogando. É um outro protesto que eu deixo aí para a comissão de arbitragem. É bom senso, a temperatura estava acima de 30 graus, então era parar para hidratação. E aí você tem um primeiro tempo com calor muito grande, claro, um jogo intenso, um jogo de todo momento. Você não tem posse de bola, que a posse de bola você trabalha ela e recupera fisicamente sua equipe. Aqui é jogo de duelo 90 minutos. Então assim, provavelmente o desgaste foi muito maior do que os outros jogos e segundo tempo, claro que ali depois dos 20, 25 minutos, né, a intensidade cai, o desgaste acontece pelo forte calor que teve no primeiro tempo.